Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vestiário Alvinegro. Muito prazer, eu sou o André Henriques. Vamos falar do pré-jogo de Atlético Mineiro e Botafogo, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer daqui a pouquinho, às 16 horas, no estádio do Mineirão. Botafogo que vem de um empate contra a equipe do São Paulo por 2-2 no estádio Newton Santos. Renato Paiva, a gente vai falar já da provável escalação, deve manter a equipe que iniciou a última partida contra o São Paulo. Santi Rodrigues não foi relacionado e mais uma vez vai desfalcar o Botafogo. Já vamos mostrar aqui o campinho, mostrar a provável escalação do Botafogo para esse grande jogo contra o Galo. A equipe está muito pressionada, o Galo nesse momento ocupa a penúltima posição do Campeonato Brasileiro, vem muito pressionado, ainda não venceu na competição. O treinador Cuca já começa a receber algumas críticas por parte da torcida do Galo e o Atlético Mineiro vai tentar desesperadamente tentar a sua primeira vitória. Tomara que isso não aconteça e que o Botafogo volte de BH com os 3 pontos na bagagem. Eu vou colocar aqui para vocês a classificação, alguns jogos já aconteceram, né, nessa quinta rodada. O Botafogo caiu um pouquinho, vou mostrar aqui para vocês como é que está nesse momento a classificação do Campeonato Brasileiro. É claro, Botafogo em caso de vitória, o Botafogo vai subir na tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Nesse momento o Botafogo ocupa a 12ª colocação. Alguns jogos já encerrados. O Corinthians venceu o Sport de virada pelo placar de 2-1. Vasco e Flamengo empataram no placar de 0-0, jogo bastante movimentado. E no Grenal, o empate também 1-1. Alguns jogos dessa rodada, os jogos mais importantes aqui, nós teremos o clássico em São Paulo, entre São Paulo e Santos. Tem Fluminense e Vitória aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Em caso de vitória do Fluminense, dependendo do resultado do Palmeiras, que vai enfrentar o Fortaleza lá no Castelão, um jogo dificílimo para o Palmeiras, o Fluminense pode se tornar o líder da competição, porque o empate do Flamengo, o Flamengo estacionou com 11 pontos. E em caso de vitória do Fluminense, o Fluminense iria a 12 e seria o novo líder do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho, desde que assumiu a equipe tricolor, o Fluminense só conhece vitórias. Então é importante que o Botafogo traga essa vitória de BH para que a gente possa subir um pouquinho mais na classificação e manter sempre por perto os líderes da competição. A gente sabe que o Botafogo vai tentar brigar pelo título novamente esse ano, então é importante a gente não desgarrar, ficar sempre ali no topo, né? Brigando pelas primeiras posições. Vamos embora. Vamos entrar no pré-jogo, trazer alguns números bem interessantes para vocês e vamos falar das prováveis escalações, tanto do Galo quanto do Botafogo também, galera. Vamos lá. Então vamos entrar propriamente aqui no pré-jogo entre Galo e Botafogo, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos embora. Bom, retrospecto rápido aqui, né? A gente sempre gosta de brincar e a gente sempre zoa os atleticanos porque o Galo é o nosso eterno freguês. Mas se a gente for analisar os jogos somente do Campeonato Brasileiro em 71 para cá, foram 60 jogos entre as duas equipes. O Botafogo leva vantagem, mas é uma pequena vantagem, é quase que um empate técnico. Dos 60 jogos, o Botafogo tem 24 vitórias contra 21 vitórias do time mineiro, ok? Então, a gente percebe que existe um equilíbrio. O Botafogo ele tem se dado muito bem em jogos eliminatórios, jogos de mata-mata contra o Galo, Copa do Brasil, né? E é claro que a gente vai falar do último confronto, que foi 3-1 Fogão, um jogo lá em Buenos Aires, né? O 30 de novembro de 2024 é uma data que ficará marcada para sempre na memória de cada botafoguense que existe nesse planeta Terra. Então, no último confronto, vitória do Botafogo, final da Libertadores em Buenos Aires. Mas pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo foi 0-0, aquele jogo lá no Independência,
no campo do América Mineiro, onde o Botafogo martelou o Atlético o tempo todo, que jogou por uma bola, jogou totalmente atrás da linha da bola, tentando sair nos contra-ataques, e o Botafogo encontrou muitas dificuldades para vencer aquela partida. Foi aquela partida que teve muita confusão depois do apito final. Luiz Henrique e Hulk bateram boca, enfim. Mas no final das contas, quem sorriu por último fomos nós, nesse placar de 3-1 na grande final da Libertadores. Beleza? Então é isso. Provável escalação do nosso adversário, do Atlético Mineiro, para amanhã. Treinador Cuca, como eu falei anteriormente, está muito pressionado, já começa a receber muitas críticas por parte da imprensa, por parte dos seus torcedores. Ele deve levar a campo essa seguinte formação que vocês estão vendo na tela. O goleiro é o Everson. Na lateral direita, o Saraiva, um jogador que já vestiu a nossa camisa no primeiro ano de SAF, em 2022. Um jogador que gosta muito do ataque, mas também deixa muitos espaços às suas costas. Talvez o Botafogo, caso o jogador realmente jogue, o Botafogo pode tentar explorar as costas do lateral direito Saraiva, que não tem o seu forte como a marcação. A dupla de zaga deve ser formada pelo Leão, um jogador que quase vestiu também a nossa camisa. O Botafogo tentou contratar, mas acabou que o jogador decidiu fechar com o Galo. O zagueiro Alonso vai formar a dupla de zaga com ele. E na lateral esquerda é o Caio Paulista. Lembrando que o Guilherme Arana está machucado e vai desfalcar o Galo nessa partida. O meio de campo será formado pelo Fausto Vera, Gustavo Scarpa e o Rubens, mais pelo lado esquerdo. E o trio ofensivo, o Coelho, o Hulk e o Rony, ex-Palmeiras. É importante que a defesa do Botafogo esteja muito atenta na partida de logo mais, porque o Rony é aquele centroavante, aquele atacante de lado chato que incomoda zagueiro o tempo todo. Não tem bola perdida para o Rony, é um jogador que o tempo todo se desmarca, corre para um lado, corre para o outro. Então vai dar trabalho. Então é importante que a marcação esteja muito acertada e a gente não dê espaços para esse jogador, porque se não é brilhante tecnicamente, mas é um jogador que, se você der bobeira, ele incomoda e pode decidir uma partida. Sem falar, é claro, no principal jogador do Atlético Mineiro. Mesmo em má fase, o Atlético, o Hulk, é um jogador que dispensa comentários, um jogador diferenciado no futebol brasileiro. Então é importante não dar espaço para o Hulk. Sabe que é um jogador que tem como seu maior ponto forte são os chutes de média e longa distância. Então não pode dar espaço para que o jogador arrisque para a meta do John. Então, basicamente, a provável escalação do Atlético Mineiro deve ser essa daí, beleza? E como é que o Botafogo vai jogar, André? Botafogo deve ir a campo amanhã, né? Já nesse domingo, às 16 horas, perdão, 4 horas da tarde, lá no Mineirão. Botafogo, como eu falei inicialmente lá no vídeo, o Santi Rodrigues ainda não se recuperou. Ele sentiu um desconforto na coxa e vai desfalcar mais uma vez o Botafogo. Então, provavelmente, Matheus Martins vai ocupar o lado esquerdo de ataque do Botafogo, assim como começou jogando na última partida contra o São Paulo, Newton Santos. Então, não tem muita novidade, não tem mistério. Renato Paiva deve levar a campo a seguinte formação: John no gol, Vitinho na lateral direita, dupla de zaga formada por Jair e Alexandre Barbosa, e na lateral esquerda o Cuiabano, que, ao que tudo indica, ganhou a posição do Alex Telles. No meio de campo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino jogando mais na criação, jogando mais à frente dos dois volantes do Botafogo. O atacante pelo lado direito vai ser o Raul. Esperamos que o Raul consiga desempenhar um melhor futebol, tá devendo. A posição de centroavante, né, o dono da posição é o Igor Jesus, que, na minha opinião, é o melhor jogador do Botafogo nesta temporada. Vem jogando muita bola e vem decidindo quando consegue, a bola chega para ele, ele está decidindo os jogos para o Botafogo. E o Matheus Martins vai jogar no ataque, pelo menos deve começar jogando pelo lado esquerdo. Então é isso. Esperamos que o Botafogo consiga vencer o jogo. É importantíssimo para que a gente consiga manter de perto
por perto os líderes da competição e, é claro, assim que eles derem mole, a gente pode beliscar até uma liderança. É importante. O Campeonato Brasileiro é muito longo, a gente sempre fala aqui no canal que é um campeonato que tem que ser encarado como uma longa maratona. Então, você na hora do sprint final, nas últimas rodadas, se você estiver muito distante dos líderes, fica muito complicado você fazer essa ultrapassagem. Então, é importante que a gente sempre esteja no bolo, no pelotão dos líderes. Então é isso, galera. A gente volta aqui na segunda-feira, vai ter live. Lembrando que o canal Vestiário Alvinegro faz live às segundas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, nessa segunda-feira, nós vamos repercutir bastante, o jogo entre Galo e Botafogo, jogo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero todos vocês. E antes de vocês irem embora, não custa nada, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, para falar da grande vitória do Botafogo. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fui, galera!